Bem, vamos mais um vídeo, né? Vamos falar aqui mais um pouquinho, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? Vamos mostrar aqui, né, algumas coisas, né, que Deus quer que as pessoas saibam, né? Bem, eu vou dizer aqui, gente, sobre as promessas de um paraíso, né, feita por Jesus Cristo, né, quando ele esteve aqui na Terra. Então, eu peço a vocês que ficam até o final para saber mais, né, o que Deus requer para nós, né? Deus e Jesus Cristo requer para nós, né? Bem, que homem notável indicou um grandioso futuro, né, para a humanidade e por que devemos crer nas suas palavras, né? Essa resposta vamos saber a resposta dela, né, dessa pergunta, né, ao decorrer da minha explicação. Então fica aí até o final. Vamos lá. Certa palavra proferida há mais de 19 séculos por um homem inspirado a um criminoso indica claramente um grandioso futuro. Este homem inspirado era Jesus, amplamente reconhecido como profeta e um dos maiores instrutores, né, que já viveu. A palavra de Deus, a Bíblia, identifica como o prometido Messias, ou Cristo, o Filho de Deus, que existia como pessoa espiritual antes de nascer como homem. Mais esclarecimento, vocês podem estar lendo no livro de vocês, o livro de Mateus, a Bíblia, né, de vocês, né? No livro de Mateus, capítulo 16, versículos, né, do 13 ao 16. Lucas, capítulo 1, versículo do 30 ao 31, ao 33, gente. E também o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo capítulo 2, versículos, né, dos 5 ao 7. Jesus Cristo disse a um malfeitor no livro de Lucas, capítulo 28, versículo 43. Estarás comigo no paraíso. Bem, o que essas palavras, né, quer nos dizer realmente? Será que era naquele momento que este malfeitor estaria no paraíso ou mais à frente? Vejamos, né? O que fez, né, com que as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 26, versículo 43, né, fosse entendida de modo diferente por diversas pessoas? Bem, o que nos fornece, né, a orientação para sabermos como a palavra de Deus ao malfeitor ali, né, deve ser entendida. Como esta promessa de Jesus Cristo foi entendida de diversas maneiras pelos leitores da palavra de Deus, a Bíblia. Muitas traduções da palavra de Deus citam Jesus como dizendo: em verdade te digo, hoje estará comigo, né, no paraíso. Em vista, né, da população, alguém podia concluir que o malfeitor estaria com Jesus no paraíso naquele mesmíssimo dia. Deve-se notar, gente, porém, que no texto grego original aparece pouca ou nenhuma pontuação em torno desnecessário que o tradutor escolha o lugar da pontuação. Por isso, as palavras podem também ser pontuadas para rezar. Em verdade, te digo hoje, estarás. Quando fala estarás, é no futuro. Estarás comigo no paraíso. A ideia transmitida assim indica que o malfeitor estaria com Jesus no paraíso no tempo futuro. Viu aí? Este entendimento das palavras de Jesus harmoniza-se com o restante da palavra de Deus, a Bíblia, naquele dia, quando morreu. Jesus não foi para o céu, nem para outro lugar intermediário, né, ali, né? Estava morto no Hades, que quer dizer sepultura da humanidade, no domínio da humanidade, né? Durante 3 dias, ou parte dele.
Mais esclarecimento vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de Mateus, capítulo 27, versículos do 62 ao 66. Atos, capítulo 2, versículo 24 e depois o versículo 27. Como foi a palavra paraíso entendida pelas pessoas no tempo em que Jesus fez a sua promessa ao malfeitor? Como podemos provar que o homem a quem Jesus falou não fazia nenhuma ideia sobre isso, ir para um paraíso celestial? Bem, fica aí até terminar a explicação, porque além disso, o malfeitor teria entendido a referência de Jesus ao paraíso em harmonia com o uso então correto. E qual era? Um paraíso era um jardim ou parque. Aquele homem não era discípulo de Jesus e por isso não fazia nenhuma ideia sobre um paraíso celestial. Os livros da Bíblia disponíveis naquele tempo não apresentavam aos crentes a oportunidade de viver no domínio espiritual com Deus. Foi só uma vinda de Jesus, com a vinda de Jesus, né? Jesus Cristo, que se trouxe a atenção, a esperança de vida nos céus invisíveis. Mais detalhes vocês podem estar lendo, né, na Bíblia de vocês, o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Embora os discípulos de Jesus ouvissem falar sobre o reino dos céus, nem mesmo ele compreendia plenamente o que isso significava. Mais detalhes vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, versículo 31 e versículo 33. Mais tarde, perguntaram ao ressuscitado Jesus Cristo: Senhor, é neste tempo que estabeleceste reino a Israel? Esse relato vocês podem ler na Bíblia de vocês, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Compare isso com as palavras anteriores, né, dos apóstolos a Jesus no livro de João, capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. De modo que pensava ainda em termos da terra, esperado que Jesus estabelecesse seu reino em Jerusalém. Bem, gente, visto que o próprio discípulo de Jesus não compreendia plenamente, né, coisas celestiais, naquele tempo, então, como podia o malfeitor imaginar que Jesus estava falando de outra coisa e não num paraíso terrestre? Viu? Então, gente, aqui fica a minha explicação, deixando a todos os meus coraçõezinhos, dizendo que vocês são especiais para Deus, para a tua família, para mim também e seus amigos, né? Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, compartilhando e fazendo download dos meus vídeos e assistindo até o final. Deus dê amor, paz, saúde, prosperidade, felicidade a todos vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!